Leci Souza, todos ficaram sabendo que no dia 8 de setembro, né, de 2023, aconteceu um terremoto de 7 pontos na escala Richter no Marrocos. É um dos mais devastadores terremotos daquela região. Parece que não foi tão intenso assim desde 1969, por curioso que pareça, ano em que eu nasci, né? Então, aconteceu isso, essa situação realmente calamitosa. Até agora, né, são cerca de 3.000 pessoas, né, que faleceram devido a essa tragédia. E é lamentável, né, não só no Marrocos, mas em qualquer lugar que aconteça as tragédias, fica o lamento, e a gente só pode desejar que as pessoas que sobrevivem possam reconduzir as suas vidas, recomeçarem as suas vidas. E é algo realmente, acho que só estando nesse local para a pessoa saber como isso é impactante na vida das pessoas, né? Então, acho que só estando lá para a pessoa saber o quanto isso impacta na vida de cada um. Mas aqui na nossa pequenez, né? Aqui na nossa pequenez, o que a gente pode fazer para tentar, digamos assim, homenagear, né, o povo marroquino? Então, no meu caso específico, né, que eu lido com essa área da literatura, que eu gosto muito, né, de ler e tal, eu posso falar um pouco de alguns autores do Marrocos, né? Então, eu andei consultando aqui. É óbvio que num país que tem tanta história como é o Marrocos, que fica lá no norte da África, né? É um país assim que tem muita história, 33 milhões de habitantes, né? Quase 34 milhões de habitantes na atualidade. Então é um país que tem muita história. E depois tem a influência francesa, porque o Marrocos também foi um protetorado francês, depois tornou-se independente. E o país ele também tem as influências ali marítimas, né? É banhado tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Mar Mediterrâneo. E o que separa o Marrocos da Europa é o famoso Estreito de Gibraltar. Então, bom, vamos falar aqui dos autores, né? Alguns autores que se destacam na literatura marroquina. Na atualidade, né? Vamos falar dos contemporâneos aqui. Começo falando de Mohamed Beni, que é um poeta, ele nasceu em Fez em 1948. É um dos mais conhecidos escritores, né, do Marrocos e tem prestigiada reputação. Ele formou-se em literatura árabe, né, inclusive, né, tem grande influência árabe, o Marrocos. Tanto que ele foi lecionar mais tarde a literatura árabe. Estudou durante muitos anos o fenômeno da poesia contemporânea do Marrocos. Publicou os primeiros poemas dele em 1968, no jornal de Rabat. Ele tem também vários prêmios, né? É autor de cerca de 30 títulos de poesia, prosa, ensaio, e também fez traduções. Em 2002, em França, foi nomeado como Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras. Se não me engano, o escritor brasileiro Paulo Coelho também tem esse título na França.
O segundo autor, Mohamed Kai Edini, ele faleceu em 1995, mas foi um dos mais importantes escritores marroquinos do século XX, tá? Ele nasceu em 41, em Tafraout, e ainda jovem juntou-se ao movimento Amitié Littéraire et Artistique em Casablanca. E em 64, estou falando de 1964, tá, gente? Ele fundou o movimento Poésie Toute. Exilado na França em 65, trabalhou em fábricas, mas 2 anos depois ele recomeçou a escrever e publicar Lettres Nouvelles e Présence Africaine. São 2 obras conhecidas de sua autoria. Regressou ao Marrocos em 1980. Também conhecida é a obra Legend et Vie d'Agoun Chit, de 1984, aclamado por falar diretamente do colonialismo francês. A seguir vem a autora Fatema Mernissi. Olha, ela é uma escritora e socióloga marroquina. Ela é conhecida por ser feminista. Nasceu em Fez, em 1940, e dá aulas na Universidade de Rabat. As suas obras falam do Estatuto da Mulher no Islã. Em 2003, ela ganhou o prêmio Príncipe das Astúrias, partilhado com Susan Sontag. Olha aí, Susan Sontag é um totem literário, né? E em 2004, ela arrecadou o prêmio Erasmus, o Harém e o Ocidente, e Sonhos Proibidos, Memórias de um Harém em Fez. São algumas das suas obras. O nome a seguir, Laila Lalami, ou Lalami, Laila Lalami, esse nome, o nome dessa autora, ela aparece em diversas listas de autores marroquinos, tá? Então, ela é uma autora bastante citada. Ela é romancista que nasceu em 1968 em Rabat. Estudou na cidade de Londres, no Reino Unido, Estados Unidos da América também. Ela escreve livros de ficção em inglês, mas também crônicas, ensaios políticos e literários para jornais como The Nation, The Boston Globe, The Los Angeles Times e Washington Post, entre muitos outros. Em 2005, saiu seu livro de conto Hope and Other Dangerous Pursuits. Em 2009, publicou Secret Son, falando de um jovem que mora com a mãe num bairro de Casablanca e tem contato com grupos fundamentalistas islâmicos. Secret Son foi nomeado para o prêmio Orange. A seguir, nós temos Mohamed Berrada, romancista, crítico literário e tradutor de árabe marroquino. Nasceu em Rabat em 1938, é um dos mais conhecidos e importantes autores do Marrocos. Ele ensina literatura árabe na Universidade de Rabat e fez parte de um movimento literário que trazia uma escrita de experimentação em que o texto não tem muito peso, mas é dado a ver imagens, pensamentos e cenas independentes, né? Todos os escritores gostam de fazer seus experimentalismos em qualquer lugar do mundo, não é mesmo? São vários os livros publicados onde se encontra Como um Verão que Não Voltará, ou Como Era Cairo, em 1956, pelos olhos de Berrada. Próximo autor, Abdelatif Laabi. Ele nasceu em Fez, em 1942,
é um dos poetas marroquinos mais conhecidos. Fundou com outros poetas em 1966 a publicação Soufflé, que tinha um importante papel na divulgação da cultura magrebina. Durou até 1972, quando prenderam Laab e o torturaram. Olha só, até 1980. Exilou-se em 1985 na França, recebeu em 2009 o prêmio Goncourt de poesia e em 2011 o grande prêmio da francofonia da Academia Francesa. Próximo autor é o Yacine Adnani. Ele nasceu em Safi, em 1970. Yacine é jornalista e professor de inglês. Ele é membro da União dos Escritores de Marrocos e correspondente fundador de várias publicações. Foi na poesia que Adnani, a escrita dele se sobressaiu, mas também tem várias publicações como Manequins ou Trottoir de l'Apocalypse. Bem sugestivo esse título. Ele já recebeu vários prêmios, um deles da Unesco, o prêmio Boulan al-Haidari em 2003. Tahar Ben Jelloun é o próximo autor. Em 2011, o escritor Tahar Ben Jelloun foi distinguido com o Prêmio da Paz Eric Maria Remarque, pela sua obra que defende a tolerância e a integração. A obra referida foi Primavera Árabe, olha que título sugestivo também, e aborda o movimento democrático dos países árabes. Tahar Ben Jelloun nasceu em Fez, a maioria desses autores são de Fez, olha só, em 1944, e mora em Paris há 40 anos, escreve desde 1973. Próximo autor, Abdelhadi Said, é um poeta marroquino, nascido em 1974, perto de Marrakech. Naturalmente, vocês já devem ter ouvido alguém falar algum dia, isso fica para lá de Marrakech, né? É para lá de Marrakech, ou seja, Marrakech foi capital, também do Marrocos. Logo na primeira coleção de poemas, ele recebeu o prêmio de poesia da Union des Escrivains do Maroc, quando tinha apenas 22 anos. Em 2005 lançou Barbu jusqu'aux Occidents. Próxima autora é Sirhan Benchekroun. A Sirhan é uma romancista e poeta marroquina formada em medicina. É curioso, Alguns escritores têm formação na área da medicina, Olha só, da ciência também. Por exemplo, o escritor Mia Couto, moçambicano, ele é formado em biologia originalmente. Aqui no Brasil a gente tem tem vários casos no Brasil, mas um deles é do escritor Moacir Scliar, que ele foi médico, e chegou a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então, entre as suas 6 obras publicadas, estou falando aqui de Sirhan Benchekroun, tá? Destaca-se Oser Vivre, de 1999, que foi um best-seller, e Atoi, que reúne vários poemas de sua autoria. A escritora natural de Fez lançou, em 2012, o último livro, Amorosos. Próximo autor, Fouad Lahoui.
escritor, economista marroquino, nascido em 1958 em Oudia. Estudou ciências econômicas, mas paralelamente se foi dedicando à escrita. Les Dents du Topographe, de 1996, foi a sua primeira edição, que fala da vida de um jovem em Marrocos que rejeita a ordem instalada. Ganhou o prêmio Descoberta Albert Camus. Seguiram-se mais obras e mais prêmios. Ele vive atualmente em Amsterdã. Próximo autor e último dessa lista aqui, né, é o Mohamed Nedali, escritor nascido em 1962 na região de Marrakech, mais precisamente em Tahanaout. É professor de francês e destacou-se por ter uma escrita que aborda a realidade popular, com Morceaux d'Histoire, Les Amours d'un apprenti bourgeois, de 2003, ganhou o prêmio Grand Atlas da Embaixada da França e o Prêmio Internacional da Diversidade em Espanha. Em 2012, ele venceu o prêmio de la Mammonie com Triste Jeunesse, ou Triste Jeunesse. Alguém me disse que quando a gente vai falar francês, você tem que tornar praticamente qualquer palavra oxítona. A sílaba forte é sempre a última. Então, isso aí acho que a gente não dá. Como eu não sou, né, não sei falar francês, né, vocês me desculpem aí os meus atropelos no francês, mas Triste Jeunesse. Muito interessante isso, né? Bom, pessoal, brincadeiras à parte, né? A gente espera que tudo se encaminhe da melhor forma, que as ações governamentais, né, as instituições consigam fazer um trabalho demorado, né, no Marrocos. A gente não tem ideia do que o povo deve estar passando, né? Grande parte ali da população da região onde aconteceu esse terremoto. Então ficamos por aqui. Espero que vocês se interessem também aí pela literatura marroquina, certo? E sigamos, vamos em frente.